Seja bem-vindo ao canal Isaldo Luiz. Se você não é inscrito, se inscreva, deixe seu like, aperte o sininho de notificações para você receber novos vídeos e compartilhe esse vídeo. O tema de hoje é a mensagem do terceiro anjo, o sexto sinal. Eu convido você a abrir sua Bíblia, abra sua Bíblia em Apocalipse 14, verso 9 a 11. Apocalipse 14, versos do 9 ao 11. Acompanhe a leitura da Bíblia aqui comigo. A palavra de Deus diz assim: Seguiu-se a este outro anjo, o terceiro, dizendo em grande voz: Se alguém adorar a besta e a sua imagem, e receber sua marca na fronte ou sobre a mão, também esse beberá do vinho da cólera de Deus, preparado sem mistura, do cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e na presença do Cordeiro. A fumaça do seu tormento sobe pelos séculos dos séculos, e não tem descanso algum, nem de dia nem de noite, os adoradores da besta e de sua imagem, e quem quer que receba a marca do seu nome. Aqui em Apocalipse 14, versos do 9 ao 11, nós temos uma mensagem. E nessa mensagem, que é a mensagem do terceiro anjo, ele vem falando três coisas: a adoração, a besta e a imagem da besta. A palavra adoração, essa expressão adoração, aparece 7 vezes no livro do Apocalipse. Os capítulos 13 e 14 aparece 7 vezes a palavra adoração. Só uma vez é mencionado a adoração a Deus. As 6 vezes é mencionada a adoração ao dragão e a adoração à besta. Apocalipse capítulo 13, verso 3. Outro ponto que eu quero analisar com você é que essa besta que recebe a adoração junto com o dragão é a besta do mar. Aquela besta do capítulo 13, verso 1 e 2, que parece um leopardo. E a palavra imagem aparece em Apocalipse capítulo 13, verso 14 e verso 15. Ou seja, essa imagem é uma imagem que é feita pela segunda besta que sobe da terra. Ela faz uma imagem à primeira besta, a besta que sobe do mar. A palavra vinho da cólera de Deus, que aparece aqui no verso, dizendo que aqueles que adoram a besta e a sua imagem vão beber do vinho da cólera de Deus. O cálice de sua ira, a cólera de Deus é o cálice de sua ira. E que vinho é esse da cólera de Deus e que cálice da ira de Deus é esse? Apocalipse 15, verso 1 e Apocalipse 16, versos do 1 ao 21, identifica esse vinho da cólera de Deus como as 7 últimas pragas. Quem são os adoradores da imagem da besta? Os adoradores do dragão, da besta e de sua imagem. Quem são eles? Quem são essas pessoas que vão beber da cólera, da ira de Deus? O livro do Apocalipse, ele responde para a gente. Apocalipse capítulo 13, verso 8, diz que essas pessoas que são adoradores da besta e da sua imagem são aqueles que não têm o nome escrito no livro da vida. Apocalipse 13, verso 8, Apocalipse 17, verso 8 diz que essas pessoas vão seguir a besta de Apocalipse 13, verso 1 e 2, que é a besta do mar. Apocalipse 20, verso 15, também fala dessas pessoas que não têm o nome escrito no livro da vida. E quem são os adoradores de Deus? Os adoradores que adoram o Deus que criou os céus e a terra. Como diz Apocalipse 14, verso 7. Temei a Deus e dá-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo. E adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar e a fonte das águas. Então, esses são os verdadeiros adoradores de Deus. Então, nós temos aqui 2 classes de pessoas: os adoradores da besta e da sua imagem e os adoradores do Deus que criou os céus e a terra.
O Apocalipse, ele fala de uma falsa adoração. No tempo do fim, que é o tempo que nós estamos vivendo hoje, o Apocalipse fala de uma falsa adoração. Apocalipse 13, verso 4, Apocalipse 13, verso 8, 13, verso 12, 13, verso 15, 14, verso 9, fala de uma falsa adoração no tempo do fim. Então, dentro desse grande conflito, o que está em jogo é adoração. A quem você está adorando ou quem você vai adorar. Apocalipse 14, 7 fala da adoração a Deus, ao Deus verdadeiro, Criador dos céus e da terra, e Apocalipse, capítulo 13, versos 4, 8, 12 e 15, fala de uma falsa adoração. Uma adoração ao dragão e à besta do mar. Quem você vai adorar? Quem você está adorando? E aqui em Apocalipse, capítulo 14, verso 12, Apocalipse 14, verso 12, abra sua Bíblia e acompanhe a leitura da Bíblia. Aqui comigo diz assim: aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé de Jesus. Aqui está a perseverança, a fé, a confiança dos santos. Quem são esses santos mencionados aqui em Apocalipse 14, verso 12? Então, esses santos são conhecidos como os descendentes da mulher, os que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé de Jesus, e são perseguidos pelo dragão. O dragão, em Apocalipse 12, verso 9, identifica o dragão como a antiga serpente, chamado Diabo e Satanás, o sedutor de todo mundo. Então, Satanás, ele persegue os descendentes dessa mulher, os que guardam os mandamentos de Deus e têm um testemunho de Jesus, e em Apocalipse 14, verso 12, eles são chamados de os santos. Então, aqui em Apocalipse 14, volte para Apocalipse 14, e o verso 12, ele diz assim: aqui está a perseverança dos santos, diante da falsa adoração, diante dessa contrafação de Satanás em querer adoração para si através da besta, através dessa entidade que obriga as pessoas a adorar, obriga as pessoas a guardar um dia e também adorar, uma falsa adoração. Aqui o Apocalipse ele mostra, ele traz para a gente. E os santos aqui no capítulo 12, aqui está a perseverança dos santos. É nesse momento que os santos, eles têm perseverança, têm fé, confiança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. O que você achou desse vídeo? Esse vídeo está sendo importante para você? Então, se você não é inscrito no canal, se inscreva, deixe seu like, aperte o sininho de notificações para você receber novos vídeos, compartilhe esse vídeo. Que Deus abençoe você e até o próximo vídeo.